Olá pessoal, meu nome é Débora, sejam bem-vindos ao canal dos PWs. Hoje eu vim aqui continuar o assunto escola. Esse é o terceiro vídeo de uma série. Essa primeira série vão ser 3 vídeos, então esse é o último. Os outros 2 primeiros eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês assistirem. E hoje a gente segue o assunto então. Estamos aqui na cidade de Mafra agora. O ano letivo aqui começou em setembro, então agora é novembro, agora foram mais ou menos 2 meses de aula e eu vou contar aqui para vocês um pouquinho da nossa experiência até então, tentando fazer assim um breve comparativo com o que foi a outra escola onde nossos filhos ficaram um ano. Aqui eles estão no terceiro e no quarto ano do primeiro ciclo do ensino básico. É uma escola pública, é a escola que era a nossa primeira opção, foi a que a gente escolheu e a gente conseguiu vaga nessa escola, então nós ficamos muito felizes. E até então tem atendido todas as nossas expectativas, né? O que era mais importante para a gente, como eu falei, era a questão de recursos humanos da escola. Pelos problemas que a gente teve anteriormente, a gente entendeu que a questão de estrutura física da escola, ela é muito padronizada, tanto na escola pública quanto na privada, a estrutura ela é muito boa, tem tudo que a gente precisa, então quanto a isso a gente não tinha questão, assim, não tinha receio que não pudesse ser bom. A nossa preocupação era mesmo que houvesse pessoas suficientes e pessoas qualificadas, capacitadas para lidar com as crianças, com os problemas do dia a dia. Então, uma coisa que a gente observou nessa escola, quando a gente escolheu ela, foi que ela é uma escola referência em alguns tipos de atendimento a crianças com necessidades especiais. Isso é uma informação bem interessante que vocês podem consultar também na internet, tem lá todas as escolas do país, e vocês podem confirmar se ela é referência em alguma especialidade ou não. Por exemplo, existem escolas especializadas em autismo, em crianças surdo-mudas e várias outras coisas. Não quer dizer que uma criança com uma necessidade dessas não possa estar em outra escola, ela pode estar em qualquer escola. Todas as escolas têm que aceitar a criança com qualquer tipo de necessidade especial. Isso é o que está num daqueles decretos lá, é uma coisa recente, né, do ano passado. Já havia, né, algum tipo de inclusão nas escolas, mas a partir do ano passado, desse decreto-lei, as coisas ficaram muito mais abertas, muito mais claras, e no meu entendimento, pelo que eu li lá, ficou muito melhor para todo mundo. Na verdade, não existe um atendimento especial a essas crianças, embora algumas escolas sejam especializadas. As crianças todas têm que estar integradas, 100% integradas, e é por isso que os projetos pedagógicos das escolas também são multidisciplinares. Tudo é pensado em atender à diversidade. E essa escola, especificamente, eu vi o projeto pedagógico deles e me pareceu muito bom, está muito alinhado com isso. E eu senti segurança, eu achei que estava dentro do que a gente procurava. Então é bem importante vocês procurarem esses documentos e entenderem qual é como é o funcionamento da escola em relação a tudo isso. Uma coisa que eu acabei não falando no vídeo anterior, que também foi um problema para nós não, era um problema para a escola toda, né, no primeiro ano, era a comida. A própria professora lá em Oeiras, ela nos dizia que ela não comia a comida da escola de jeito nenhum, que a comida não era de boa qualidade. E aqui em Mafra, até o momento, pelo que a gente percebeu, a comida tem uma qualidade melhor. Assim, tem algumas coisas, né, que vocês precisam saber, que a comida, ela segue uma série de regras, né, quanto a alergias e uma série de questões, então ela não tem um tempero. Às vezes a reclamação da criança é que a comida não tem gosto. Isso é porque ela não tem muitos temperos. E, claro, nunca vai ser igual a comida de casa, né? Não esperem isso, que não vai ser. Mas é perfeitamente
normal, não é assim nenhum problema, a não ser lá na primeira escola realmente teve algumas situações de crianças que passaram mal depois de tomarem sopa ou alguma outra coisa. Foi mais de uma vez que isso aconteceu. Então lá eu entendia que era um problema. Aqui às vezes meus filhos chegam em casa, reclamam da comida, assim como todo mundo reclama. Disseram que não queriam tomar sopa, a sopa era ruim ou qualquer coisa. Acontece, totalmente normal. Agora, nunca se soube de nenhuma criança que passou mal aqui com a comida ou que tinha frango cru, como houve no ano passado em outras escolas, foi notícia no país inteiro. Aqui eu nunca soube de nada parecido com isso. Outra questão são as atividades extracurriculares, que eu comentei com vocês que lá em Oeiras elas pareciam maravilhosas. Tinha tênis, tinha yoga, tinha música, tinha um monte de coisa. E no fim das contas não tinha, ou porque não tinha professor, ou o professor não estava disposto e a aula acabava não acontecendo, mais de uma vez, né, várias vezes. E aqui, quando eu olhei a grade curricular, eu vi que as AECs, né, as atividades extras, eram bem menores, bem mais restritas, era pouca coisa. Mas aí eu já vim, né, com uma outra cabeça, com a mente aberta. Eu prefiro que seja menos e que elas realmente existam, que funcione, que seja bom, do que ter uma lista gigante só para dizer que tem e não é assim. E então isso também para nós está ótimo, são poucas atividades, mas elas funcionam. A única surpresa que a gente teve, assim, que nos deixou um pouco apreensivos, foi quando saiu a lista das turmas e a gente viu que o nosso filho mais novo, do terceiro ano, tinha ficado numa turma mista. E até então eu nunca tinha ouvido falar nesse conceito, não sabia o que era. E turma mista é quando tem crianças de mais de um nível escolar, no caso dele, crianças do terceiro e do quarto ano, na mesma turma, na mesma sala de aula. E na hora, né, eu pensei, gente, como isso vai funcionar? Como uma única professora vai tratar de crianças de dois níveis diferentes, com livros diferentes, atividades diferentes. E aí eu fui conversar com outras pessoas sobre isso, né, pra ver como, o que era, né, como funciona. E essas pessoas me falaram coisas que me deixaram mais apavoradas ainda. E eu pensei, nunca que isso vai funcionar. E o que eu fiz? E essa é a dica, né? Não se desesperem, pesquisem, leiam, entendam como isso funciona, porque as coisas não são por acaso, elas são assim porque devem funcionar de algum jeito. Então eu fui ler, fui pesquisar e depois marquei a reunião lá, nós fomos na escola, falamos com a coordenação sobre isso, mas o principal foi o dia que eu falei com a professora, na reunião, né, que eu vi a professora falando, que ela explicou o método de ensino, como que as coisas são, e ela passou muita tranquilidade, muita segurança, e foi ali que eu tive certeza que aquilo ali ia funcionar, porque é ela que vai fazer isso funcionar, não sou eu, nem qualquer outro pai ou ninguém mais, é ela, professor, e os alunos, são eles que estão dentro da sala de aula, e é lá que as coisas, de alguma forma, têm que se resolver. Então foi muito importante isso, ter mantido a calma, e é o que eu sempre digo, né? A gente já fez uma mudança tão grande na vida, né? A gente mudou de país, mudou toda. A gente está inserido numa nova cultura, então o que a gente tem que fazer é entender como as coisas são, adaptar o que a gente puder adaptar e não entrar em pânico. O que muitas mães me falaram é que as turmas mistas, elas são comuns em cidades muito pequenas, que não conseguem fechar o número de alunos, e por isso eles juntam as turmas. E, e pelo que eu ouvi, assim, seria uma coisa meio bagunçada, meio que assim, não tinha outro jeito, teve que ser assim e vai, entende? E eu li várias notícias ruins, né? Pais que inclusive fazem manifestações, querem fechar a escola, querem, enfim, tem várias notícias aí na internet que me deixaram um pouco assustadas no início. Mas pelo que eu percebi dessa escola, essa escola é uma escola grande, ela tem estrutura, ela tem pessoas capacitadas e, e eles realmente estão preparados para isso. A verdade é que a dinâmica toda da sala de aula
ela já funciona de uma forma um pouco diferente do que muitos de nós estamos habituados, né, no Brasil. E então, assim, tem tudo para dar certo. Até o momento tem dado super certo. As crianças são divididas em grupos, cada grupo faz uma atividade diferente. Já é assim nas turmas que não são mistas, então não mudou muita coisa. Uma coisa importante, as turmas mistas, elas têm um número máximo de alunos, no máximo 20 crianças. Então, na primeira escola, o nosso filho estava numa turma que tinha quase 30 crianças, e aqui a turma tem 18. São 9 crianças do terceiro ano e 9 do quarto ano. Então isso só eu já achei maravilhoso, porque é uma turma muito menor, né, muito mais fácil da professora controlar tudo. E até o momento tem funcionado muito bem, a gente não tem nada a reclamar. Ele se adaptou muito bem, os dois se adaptaram muito bem, né, já fizeram amigos e já fizeram os primeiros testes, né, as notas foram boas e tem tudo funcionado muito bem. É claro, né, que existem coisinhas, né, que acontecem. A gente teve uma ou duas situações ali com cada um, que a gente custou um tempo até descobrir o que estava acontecendo. E aí a dica que eu deixo para vocês, assim, ó, conversem muito com os filhos de vocês, né, as crianças que já são um pouco maiores, que já conseguem, né, conversar, claro. Conversem, perguntem como que tá a escola, o que está acontecendo, interajam, tentem saber mesmo disso, de verdade, porque às vezes podem estar acontecendo coisas que a gente nem imagina. E muitas crianças, elas não conseguem expressar isso, né, através de palavras, principalmente as crianças pequenas. E aí eu deixo outra dica aqui para vocês, que é assistir um vídeo que eu fiz com a Gabi, que ela deu dicas muito legais para coisas práticas assim que a gente pode fazer com as crianças. Foi o vídeo sobre criança versus mudança. E a Gabi é uma pessoa que tem um trabalho muito legal em relação a isso. E ela tem me ajudado muito com essas questões, porque apesar dos meus filhos serem maiores, eles têm muita dificuldade em falar, eles não fazem queixa, né? Acontece uma coisa, eles não contam para o professor, que dirá para mim. Eles guardam muito essas coisas, então eu comecei a observar diferenças no comportamento deles e entendi que alguma coisa não estava bem, e aí eu precisava saber o que era, e as dicas que ela me deu me ajudaram muito a conseguir conversar com eles e arrancar alguma coisa deles e descobrir o que era. Não era nada grave, né, eram, né, situaçõezinhas que acontecem, mas é o que eu sempre digo, assim, a gravidade da situação, ela pode não ser imediata, pode não ser grave agora, mas aquilo ali pode desencadear algo maior se a gente não souber lidar com isso naquele momento. Mesmo que às vezes o lidar com isso seja exatamente não fazer nada, deixar que a criança resolva sozinha, mas a gente precisa estar a par do que está acontecendo. É muito importante. Semana passada saiu uma notícia, eu vou deixar aqui para vocês verem, de uma menina que sofreu bullying, né, na escola, e a revolta ali dos pais e de muitas pessoas ali da sociedade foi justamente o posicionamento da escola em dizer que aquilo ali tinha sido uma brincadeira que saiu do controle, alguma coisa assim. Eu vou deixar aqui para vocês lerem. E aí vem uma questão que eu já comentei em outras situações, dessa falta de envolvimento, digamos assim, né, de pais e escola, e acharem que as crianças têm problemas, têm questões que elas mesmas têm que resolver. E aí entram essas questões entre as próprias crianças, né, no pátio, brincadeiras que saem do controle, bem como foi dito ali, e que eles acreditam que isso tem que ser resolvido entre as crianças. E claro que tem coisas que não são brincadeira, como foi o caso dessa menina, não tem como isso ser uma brincadeira, porque primeiro a menina tem condições especiais, né, necessidades especiais, ela não pode, gente, não pode ser assim. Aí como
que tudo vai ser tratado como uma brincadeira que saiu do controle, entende? Não pode, a gente precisa estar atento a essas coisas para saber o momento de intervir ou não. Então, por causa dessas coisas, a gente tem conversado muito com os nossos filhos em casa e a gente resolveu também conversar com a escola, saber qual é o posicionamento da escola, né? Se a gente realmente tem que deixar eles se resolverem sozinhos, se defenderem, a gente tem que ensinar os nossos filhos a se defender, porque assim, da onde a gente veio, a gente não costuma resolver as coisas dessa maneira que eles estão nos orientando aqui. Então eu precisava ter um posicionamento claro da escola que realmente é isso que eles orientam. O meu filho vai se defender sozinho, qual é a maneira que ele vai se defender? Até onde a escola apoia isso ou não, até onde a escola não vai realmente intervir, ou, né, eu queria um posicionamento claro. Então a gente marcou uma reunião com o professor para falar sobre essas coisas. E é claro que o que vai ser falado nessa reunião são coisas muito pessoais, né, que eu não posso falar aqui no YouTube, não vou trazer esse assunto. Esse vai ser o último vídeo sobre escola no momento. Depois que a gente tiver essa reunião, a gente vai fazer um vídeo especial para o pessoal que participa do clube. Esse tipo de coisa a gente fala somente lá. Quem quiser mais informação, deixo aqui o link também. Mas assim, no geral, a gente está muito satisfeito com a escola. Acho que Gente, tá rolando um show aqui na escola secundária, que fica bem na frente da nossa casa. Eles estão assim, desde o início da semana, todos os dias, na hora do intervalo, vai alguém ali, faz um show ao vivo para os alunos. Bem legal. Mas eu fechei o vidro, acho que com o microfone aqui vai dar para falar. Então é isso, gente. No geral, a gente está muito satisfeito com a escola aqui em Mafra, é o que a gente esperava. Tem coisas, como eu falei, que a gente já sabia que faz parte muito mais de nós nos adaptarmos a essas diferenças do que a gente tentar mudar isso. Tem coisas que não vão mudar mesmo, mas nem tudo tem que ser do jeito que é. Tem coisas que a gente pode e a gente deve sim intervir se a gente achar que é necessário. Só que o que eu sempre digo pesquisem as coisas antes, leiam, se informem como que são as coisas e com argumentos aí sim vocês vão falar com as pessoas, porque as pessoas estão sempre abertas, muito abertas. Os professores aqui, eles são maravilhosos e tenho certeza que essa reunião vai ser muito boa, porque eles estão à disposição mesmo para ouvir a gente, para conversar. Teve uma outra questão também que a gente achou interessante aqui em Mafra, curioso, né? Teve uma reunião, a gente recebeu em casa um papelzinho convidando para a reunião do Conselho de Pais, o conselho de todo o agrupamento de Mafra. E aí eu achei super interessante, né? Pensei, vamos nessa reunião, até para conhecer outras pessoas, outros pais, tudo mais. E só que foi justamente numa semana que eu tava viajando a trabalho. E aí eu pedi então que o Fred, né, meu marido, fosse no meu lugar. E aí ele foi e disse que foram pouquíssimos pais. Da escola dos nossos filhos foi só ele e a representante de turma. Ele era uma das poucas pessoas lá que não era representante de turma, que era só um pai, né, um pai curioso. E essa reunião servia para eleger os novos membros, presidente do conselho e todos os membros do conselho. A escola não, o agrupamento todo ele tem 1.500 alunos, então seriam no mínimo 1.500 representantes, né, considerando um pai ou mãe de cada turma. E só foram 17 pessoas nessa reunião, 17 de 1.500. O que aconteceu? O Fred acabou, então, fazendo parte do conselho, agora a gente faz parte do conselho de pais, do agrupamento de Mafra, e foi bem legal, porque daí a gente conseguiu ter mais contato com pessoas, eles têm um grupo no WhatsApp lá, onde discutem algumas coisas, e aí a gente viu que, inclusive, a comida é uma das coisas que eles reclamam, que não é bom aqui,
E aí vê como tudo é uma questão de percepção, né? Para nós que viemos de outro lugar, com outra realidade, outra situação, a gente tá achando tudo ótimo e eles estão justamente em busca de melhorias disso que a gente agora já acha que tá bom. Então tudo é uma questão de perspectiva. Mas por outro lado, essa questão do grupo de WhatsApp, por exemplo, né? O Conselho de Pais tem um grupo, mas eu tentei fazer um grupo com os pais da turma, né? Da turma mesmo, de um dos nossos filhos. Falei com a representante de turma e tudo. E isso não foi muito bem aceito, não. Eles não quiseram. Inclusive, algumas pessoas reclamaram eu fiz isso por e-mail, né? Fiz um contato por e-mail. O e-mail que foi divulgado para que todo mundo autorizou que fosse divulgado. E mesmo assim gerou uma certa pequena confusão ali. Então, o próprio professor já tinha nos falado que os pais aqui não são tão abertos, não fazem questão de integração, não participam das coisas da escola e a própria escola também não faz tantas coisas para integrar a comunidade toda, o que eu não acho muito bom. Mas, enfim, é tudo uma questão da gente se adaptar, da gente achar outras formas. Essa questão mesmo da gente participar agora do conselho, eu acho que vai trazer bastante benefício para a gente entender melhor e conhecer pessoas, enfim. É isso que eu digo, gente. A gente está num país diferente, né, com uma cultura diferente. Somos nós que temos que nos adaptar. Então, estejam sempre com a mente aberta, né, para mudanças, porque coisas novas vão aparecer todos os dias durante muito tempo ainda. A adaptação, ela não é uma coisa rápida e nem passageira. E isso vale para qualquer coisa na vida. Mesmo quem continua no mesmo país, né, mudanças acontecem todos os dias na nossa vida e a gente precisa saber lidar com isso e estar com a cabeça aberta é muito importante. Então era mais ou menos isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. A gente continua à disposição, continuamos lá no Instagram. Lá a gente partilha mais algumas coisas sobre a escola, sobre a nossa rotina. Vocês podem acompanhar lá, podem fazer perguntas. Encerro aqui essa série de 3 vídeos sobre escola, nossa primeira experiência na escola, segunda escola já. E fico à disposição para vocês escreverem aqui nos comentários qual outro assunto vocês gostariam de saber mais pra gente... Me enrolei no fio. Quais outros assuntos vocês querem saber mais pra gente trazer aqui no canal pra vocês, tá bom? Escrevam aqui e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos!